Olá, seja bem-vindo e bem-vinda mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui. Ora, neste vídeo vamos abordar alguns dos conceitos e ideias sobre criação de novas realidades e ultrapassarmos, a maneiras de ultrapassar as dificuldades, os desafios que esta nova situação de vida nos convida a fazer. Na verdade, todas estas ideias de que vai ser terrível, que o futuro se avizinha muito duro, muito complicado, muito difícil, não nos ajuda particularmente a ter confiança e a deixar abrir os recursos que temos dentro de nós, porque eles ficam cada vez mais amedrontados nas suas caixinhas de medo, que são constantemente reforçadas e imaginadas por cada um de nós, cada um à sua maneira. Na verdade, passar este período de transição entre o que foi e o que será é talvez um dos maiores desafios que nós podemos ter como seres humanos, sobretudo numa época em que tanto está em jogo e há necessidade imensa de partir para novos caminhos e criar adaptações, flexibilidade e ao mesmo tempo desenvolver a nossa criatividade, inteligência, recursos que são essenciais para mudarmos e caminharmos sobre novos caminhos e novos propósitos. Então, este período parece ser também bastante convidativo para nós fazermos uma pequena análise daquilo que existe em nós, que poderá não ser o nosso melhor parceiro nesta viagem daqui para a frente. E não é o nosso melhor parceiro porque quando as coisas correm relativamente bem, nós achamos que está tudo bem, vamos empurrando o barco e mesmo que não seja exatamente aquilo que nós gostaríamos de viver ou ter ou ser, lá vamos vivendo dia após dia porque vamos nos ajustando ou mais ou menos e portanto faz parte da realidade e do consentimento que damos a nós próprios para viver o que é possível e ponto final, sem grandes interrogações, sem grande questionamento. Este tipo de atitude é muito confortável, até certo ponto, quando as coisas mais ou menos vão correndo a nosso favor, ou mais ou menos de uma forma que é aceitável, por comparação, muitas vezes, com outras realidades, dos amigos, dos colegas, das pessoas que conhecemos e que não conhecemos, mas que hoje em dia passam a ser conhecidas através de tanta comunicação digital que existe, e portanto vamos nos acantonando a viver menos do que é possível nós vivermos. Na verdade, este desafio que o confinamento nos trouxe e agora a adaptação a novas possibilidades, traz em si grandes benefícios, apesar de não serem fáceis. Mas alguns destes desafios consistem numa reflexão interna acerca daquilo que realmente faz sentido continuar a existir na nossa vida. O que é que podemos mudar e mudar para o quê? Isto é, que futuro, que possibilidades, que configurações desconhecidas nos esperam de vida, de desfrute, de experiências, de descobertas, etc. Se não for agora, que não estamos mais num período de conforto do deixa andar, mais dificilmente será noutra altura em que tudo corre mais ou menos bem. Então, nós podemos viver, primeiro que tudo, nós podemos viver este período de transição, uma ponte entre o que foi e o que será. Podemos viver atravessar esta ponte de formas muito diferentes, isto é, basicamente em duas grandes atitudes, que depois têm as suas próprias nuances. Uma delas é viver numa atitude de medo, de reação, de revolta, de
impotência, de mal-estar, por nos sentirmos vítimas, coitados, limitados, desgraçados, etc., conforme o grau de reação que cada um vai desenvolvendo relativamente à incerteza do amanhã, às vezes a incerteza do próprio dia em que estamos a viver, como chegaremos à noite, como chegaremos à hora do almoço, ou seja lá o tempo que estiver como fantasma na nossa mente. E, e esta atitude de incerteza e de não ter controle sobre a situação desperta em nós hábitos que temos de vítimas, de ideia de que nós estamos à mercê de circunstâncias que agem sobre nós e contra as quais nós não podemos fazer nada. Se é verdade que há certos que os factos ao acontecerem acontecem, a maneira como lidamos com eles já é da nossa escolha. E é aí que eu digo que existem duas grandes atitudes. Uma é o que é que eu posso fazer para lidar com isto de uma forma construtiva para mim. A outra é uma resistência, uma luta contínua, a ter que viver, adaptar, obedecer, respeitar, condicionar tudo aquilo que nós achamos que não devia ser necessário que assim fosse, se não fôssemos vítimas do vírus ou de outra coisa qualquer. Existem em nós, nos seres humanos, na sua generalidade, muita tendência para vermos as coisas muito sob o ponto de vista do coitado de mim, da vítima, daquela que, ou daquele que não esperava que lhe acontecesse alguma coisa e de repente bateu-lhe à porta, de alguma maneira, ou bateu à porta do vizinho, ou bateu à porta de um familiar, e portanto isso assusta-nos pensando que isto podia muito bem acontecer connosco. E vivemos muito no modo de medo, vítima, medo, e desenvolvemos ao longo dos nossos anos de habituação no mundo como seres humanos, habituámos a pensar que temos que ser submissos, temos que remédio, obedecer, temos que nos contrair, temos que nos adaptar ao pequenino, à impotência, ou não ser possível, ou não haver chance para nós. Mas são hábitos que nós fomos criando culturalmente mesmo e que passamos aos nossos filhos e que desejamos que eles entendam que nem tudo é possível e que todas as coisas são limitadas a um determinado ângulo de possibilidades. E na verdade, muitas vezes as nossas crianças rejeitam isso e querem ir mais além. Nós também temos dificuldade em nos ajudar a irem mais além, porque nós próprios sentimos a limitação como real e como algo que nós temos que obedecer, aceitar, às vezes resignar-nos, porque é assim a vida. Agora, este período em que nós todos estamos a viver é talvez um período de grandes possibilidades, porque temos tempo e temos circunstâncias mesmo à nossa volta que permitem permitem um rompimento com as rotinas, os hábitos, os stresses do dia a dia, a maneira como fazemos isto, a maneira como não fazemos aquilo. E esta interrupção e esta alteração nestas rotinas por via dos confinamentos e do distanciamento social e da limitação de todas as atividades económicas obriga-nos ou dá-nos também esse espaço de reflexão. E refletir o quê e como. Muitas vezes pessoas perguntam isto. Eu vou refletir sobre o quê para criar o quê. Tudo o que eu sei é aquilo que eu tenho vivido até aqui. E esta é uma questão bastante pertinente para todos nós, porque estamos habituados a viver dentro do conhecido, dentro daquilo que é normal, digamos. Uns de uma maneira, outros de outra, mas já estamos habituados
a viver nessa configuração. Contudo, existe muito mais em cada um de nós para ser vivido e explorado. E uma das grandes dificuldades que o ser humano tem está no facto de pensar e acreditar que tudo o que ele pode fazer, ser, alcançar, criar, esperar, tem que estar confinado àquilo que nos é dito como possível e provável. No início, quando éramos crianças, e agora ao longo da vida, vamos quase que confirmando e testemunhando que essas ideias que de alguma forma alimentam a cultura do coitado, do sobrevivente, da vítima, em que grande parte do ser humano vive, pode ser, isso é realmente real e tem razão, porque as coisas são mesmo assim. As coisas podem ser assim ou não. Às vezes sim, outras vezes não. Mas todos sabemos que há muitos e muitos exemplos no mundo de que as coisas podem ser mudadas. E não que tenham que acontecer necessariamente a partir de fora de nós. Mas há uma grande mudança que é possível, que é aquela que vem de dentro de nós. Para vir de dentro de nós, há aqui mais uma vez, duas grandes linhas de força. Uma vem de dentro de nós, baseado naquilo que nós já conhecemos. E, portanto, quando queremos mudar, ou criar de novo, ou imaginar um outro futuro, habitualmente, porque estamos tão hipnotizados nestas rotinas mentais, temos tendência a projetar para essas possibilidades, ou para esses sonhos ou imagens, aquilo que já é conhecido. E o que é que já é conhecido? O que já é conhecido são as memórias de tudo o que nós fomos vivendo e observando e testemunhando nos outros e em nós. Ora, na verdade, a probabilidade de mudança dentro deste tipo de atitude é muito pequena. É muito pequena, porque a mente oferece aquilo que tem para oferecer, que é um repositório imenso de memórias, que para muitas coisas é absolutamente útil, como sejam os conhecimentos todos que vamos adquirindo para desenvolver a arte do fazer e do manifestar coisas no nosso mundo, mas naquilo que toca às capacidades inerentes de cada ser humano, aos talentos e aos recursos que existem, muitos deles em estado latente, em estado potencial, pouco ou nada usados ou reconhecidos, a mente não tem muitos dados para nos oferecer, visto que não há memória experiencial de desenvolver e dar espaço para que essas potencialidades se expressem. E não acontece porque também, lá está, estamos habituados a pensar que só aquilo que os outros acham possível ou que se compara com o vizinho, com o colega, com o amigo, com o primo, com qualquer pessoa que aparece no nosso horizonte de conhecimentos, por comparação, estamos mais ou menos, ou estamos acima, ou estamos abaixo, ou estamos mais ou menos, e ficamos consignados a este universo de comparações que nos dão a referência onde nos situamos dentro desse universo. Esta é, talvez, a hora de nós podermos reequacionar e pensar, e se eu não me comparar com ninguém? E se existe mais em mim que eu não conheço, ou até tenho às vezes alguma ideia que conheço, mas não sei bem o que é que vou fazer com isso depois pode não dar nada, as coisas são difíceis, etc. Ora, há muitas coisas que podemos fazer neste período, além de nos questionarmos, mas essas coisas só são possíveis quando nós entendemos e compreendemos como o fazer. E neste vídeo eu gostaria de abordar um pouco, ainda que teoricamente, seguindo depois de uma sessão de coaching que eu fiz para demonstrar a parte prática, que vem num outro vídeo, existem maneiras de nós começarmos este processo de autodescoberta.
A autodescoberta não das memórias que temos, a autodescoberta daquilo que nós não estamos habituados a deixar fluir e a reconhecer em nós e dar-lhe atenção. Basta dar-lhe atenção, basta tomar consciência de que lá estão. Existe aqui uma grande diferença entre viver em modo de reposição de memórias do já conhecido e orquestrar isso de uma forma que parece nova, mas é apenas um rearranjar de possibilidades já conhecidas, ou viver a possibilidade de ir além, considerando que as memórias não nos definem e não são quem somos. Ainda que estejamos muito habituados a pensar que somos um corpo, uma mente, e ela define-nos e mostra-nos o que é bom em nós, o que é que não é bom em nós, o que é que somos capazes, o que é que não somos, o que é possível, o que é que não é possível. Na verdade, nada disto condiz com a verdade de quem somos. Portanto, estamos hoje em dia na humanidade numa altura em que há um grande surto de desenvolvimento tecnológico que nos leva a viver e a experimentar tecnologia fantástica e que nos leva para mundos completamente novos e inéditos e muitas vezes espantosos. Mas acontece é que a tecnologia externa, por muito boa que seja, sem uma tecnologia interna mais ousada, cria algumas disfuncionalidades. Porque esta tecnologia externa mostra-nos possibilidades que nós próprios, dentro de nós, não estamos preparados para abraçar de uma forma consciente e criativa. E tornamos-nos, então, seus súbditos, digamos. A tecnologia fala e nós seguimos quase que hipnotizados por isso, porque isso nos mostra uma coisa mágica, bonita, fantástica, mais fácil, mais abrangente. Mas aquele ser humano que se espanta e maravilha, não abriu também ainda, em muitos de nós, a sua consciência para muito mais além das memórias que tem armazenadas dentro de si. E então isso faz com que haja um grande desfazamento entre as possibilidades incríveis que o mundo lá fora nos está a mostrar, tecnologicamente, e aquilo que a tecnologia permite também, na nossa experiência, mas nós cá dentro não estamos preparados para viver essa relação com a tecnologia externa, porque estamos ainda fechados no medo, fechados no que é possível, num conjunto, uma amálgama de memórias que nos permite ou não ver mais longe e tirar partido das coisas com uma consciência mais aberta, sobretudo mais criativa. O que todos nós precisamos, e o mundo em geral precisa, é que cada um de nós não seja um repetidor de memórias. A tecnologia está a mostrar-nos mundos absolutamente incríveis, dinâmicos, criativos, fora daquilo que é habitual. Mas os seres humanos, além de ser seus seguidores obsessivos e hipnotizados, precisam também de fazer esta abertura interna, esta expansão interna. E ela não pode ser feita através da mente só. Ela não pode estar completamente dependente daquilo que a mente nos oferece enquanto repositório de memórias e aprendizados anteriores. É absolutamente impossível conseguir fazer esta grande mudança se nós formos procurar à mente o seu saber para criar algo que a mente ainda não criou, nem vivenciou, nem experienciou. Mas a mente é um mecanismo de criação de realidades e de experiências fantástico, mas só pode oferecer-nos aquilo que a nossa própria consciência do momento nos permite identificar, receber e viver. Isto quer dizer que quando estamos muito habituados, e a grande maioria das pessoas tem estado assim, a viver em rotinas, em automatismos criados para nos servir,
aquela parte de nós que é muito mais do que a mente e as suas memórias, que é a nossa consciência, o ser infinito, fantástico que somos, muito para além do que conhecemos até ao momento, não dá oportunidade a que esse ser, essa consciência, habite connosco cada minuto e nos acompanhe na criação de novas possibilidades, sem recorrer ao passado e sem recorrer totalmente às memórias e aos aprendizados anteriores. Eles podem vir a ser úteis, mas no ato da criação, a memória não ajuda muito. A memória pode ajudar em pequenos atos de saberes específicos, no mundo do fazer, no mundo do concretizar, tudo bem. Agora, no mundo do criar, é preciso criar a partir de um espaço criador em nós que não se coadune às possibilidades acreditadas que a mente tem programadas em si e que, aliás, foram programadas culturalmente ou em termos de família, onde estamos inferidos, ou a religião, ou o país, ou a língua, enfim. Há muitos contextos à nossa volta que vão programando o sentido do real e o sentido possível nas nossas vidas, desde que nascemos. Então, neste vídeo eu queria também abordar um bocadinho este tema de que há uma relação entre memórias e consciência. Sim, há uma relação. Mas as memórias são a consciência? Não. A consciência é aquilo que permite que tudo exista. Se nós não estivermos conscientes de algo, será que existe para nós isso? Claro que não. Nós nem nos apercebemos que se não houvesse consciência, nada do que vemos ou pensamos ou sentimos poderia sequer existir para nós, porque não havia consciência disso. Agora, o que é isso de tomar consciência? Tomar consciência é dar-lhes, por exemplo, um exemplo muito simples. Imagine algo que ocorreu ontem, anteontem, ou hoje de manhã, uma circunstância que, de alguma forma, mexeu um pouco consigo. Seja porque foi muito agradável, ou seja porque foi desagradável. Não importa. E agora, ao pensar nisso, pergunte-se: eu sou isto que aconteceu? Ou eu sou a consciência de que isto aconteceu? Quando eu faço esta pergunta, eu acordo em mim a lembrança de que eu sou a consciência a partir da qual todas as coisas podem ser percebidas, reconhecidas e vividas. Mas existe um espaço enorme que nós exploramos e é com isto que eu gostaria de vos convidar a ver a sessão de coaching que eu pus como exemplo, entre outras que virão mais tarde, é que existe um universo de possibilidades em nós, nesse mundo da consciência. Esse mundo da consciência, não utilizando as memórias, porque não utiliza, cria motes criadores, nós podemos criar os motes criadores com perguntas abertas que são dirigidas ao grande campo criador. Campo criador que vai trazer-nos potencialidades ainda não experimentadas e vividas, de forma completamente, digamos que quase inexplicável ou mágica. Não são mágicas, mas para nós, habituados a que tudo é confinado ou que nós podemos esperar, da maneira como podemos esperar, parece uma coisa sem explicação, fora do normal. Este normal, a que estamos todos habituados, precisa ser desfeito. Precisa de se deixar partir e abrir a possibilidade de que, paralelamente àquele normal, podemos considerar conversar um pouco com o nosso campo criador e fazer acontecer algo que não faria sentido ou seria permitido ou razoável acontecer se recorrêssemos meramente à memória. Isto nem é assim tão esquisito assim, porque todos nós sabemos que Einstein, por exemplo, que toda a gente conhece, ou outros tantos que fizeram grandes mudanças na humanidade pela sua contribuição criadora, criativa,
e a sua inteligência de acesso à consciência de possibilidades que fez com que recebessem no seu campo, depois de consciência, ideias, possibilidades que depois que mudaram o mundo. Steve Jobs, temos um mais recente, vejam a mente de possibilidades abertas que esse Steve Jobs tinha. Entre muitas pessoas, hoje em dia, todos os craques que desenvolvem as grandes ideias que se transformam em possibilidades de tecnologia muito avançada, são pessoas que admitiram não recorrer apenas àquilo que já sabiam para viver igual, apenas rearranjando e melhorando, mas sim partindo para aquilo que às vezes chamamos o absurdo, o inimaginável, o sabe-se lá que mais. E é nesse espaço de possibilidade e de aceitação de possibilidades que muito, muito, muito mais acontece. Então, como vamos lidar com as memórias e com a consciência? Qual o papel que elas têm? Muito bem, já vimos. As memórias ajudam-nos a automatizar as nossas rotinas, os nossos hábitos de vida, no mundo do fazer e do agir. Ótimo, deixamos estar, a mente é ótima e essas memórias podem ser ótimas. Agora, no mundo da criação, da mudança, do desfrute da vida, da maneira como olhamos para as coisas e como elas nos fazem sentir e nos dão possibilidades de experiências fantásticas, não, as memórias não são tão úteis. Antes, pelo contrário, aí elas só podem oferecer o que sabem. A mente que está só programada para viver com isso não pode oferecer-nos mais. E ainda que aquilo que já conhecemos seja confortável e familiar e seguro, porque controlamos e percebemos o que é, se não sairmos fora, não ousarmos sair fora dessa segurança que é também castradora e limitadora, nós teremos muita dificuldade em, juntos, criarmos um novo mundo, uma mudança significativa na qualidade de vida de quase todos os seres humanos que ainda vivem em condições bastante limitadoras. Não, lá fora, fora do nosso país e no nosso país, se calhar até ao nosso lado. Ou nós mesmos vivemos ainda muito confinados a tudo isso. Então, eu recomendo e sugiro que vejam a sessão de coaching que eu fiz. É a primeira que vai para o ar, mas tenciono fazer mais umas quantas para nós podermos perceber, em exercícios que eu apresento lá, como lidar com as memórias. Isto é, como lidar quando a memória de algo nos cria uma realidade presente, não gratificante, e como nós, em poucos instantes, podemos alterar o estado interior que a memória nos trouxe pela sua reposição aqui no presente e, ao mesmo tempo, como isso nos faz alterar o stress e a vivência da própria memória. De modo que a nossa mente possa guardar as memórias, mas não estarem carregadas de sofrimento, de limitação, de dor, de mágoa, etc. Ou de crenças que nos dizem não vais por aí porque isso nunca vai ser possível, isso nunca te vai acontecer a ti, isso tu não sabes, não sabes o suficiente, ou tu não és suficientemente bom ou boa, ou tu não és capaz, ou isso não é uma coisa que tu sejas, é demasiado bom para ti. Enfim, tantas crenças e tantas coisas que são memórias, são apenas pontos de vista memorizados e que podem em qualquer momento ser questionados e a seguir a esse questionamento, será que isto é tudo o que é possível, por exemplo? E estas perguntas abertas, como eu vou mostrando em alguns vídeos que tenho ultimamente editado, vão mostrando que quando pomos em causa as coisas e permitimos que essas perguntas abertas sejam largadas no campo criador da nossa consciência, basta fazer a pergunta e deixar que ela viaje por si própria.
vamos ver o quanto elas nos podem trazer de retorno. E cada vez mais, meus amigos e minhas amigas, precisamos de dar uma volta também na tecnologia da nossa maneira de viver interna, na tecnologia da consciência, no know-how do ser fantástico que somos, na possibilidade que nos damos a nós mesmos de explorar e se houver mais em mim do que isto, do que já foi conhecido. E se eu puder ir além disto, o que há mais para além disto? E deixar, não que a mente nos diga, mais para além disto, pode ser assim, assado. São memórias a falar. Memórias que só nos deixam ir às possibilidades que estão arquivadas nas nossas próprias memórias. E não naquilo que realmente é possível para cada um de nós, igualmente, por sermos seres de consciência infinita, criadora. Então, eu gostaria muito de vos agradecer terem estado aqui este bocadinho, escutado, e de eventualmente poder ter contribuído para vos deixar minimamente curiosos para verem a sessão de coaching que estará no YouTube, nas redes, no Facebook e no meu site em breve, e que poderão realmente, poderá ser, o próprio visionamento poderá ser transformador, porque pelo menos mostra o como e como aconteceram as coisas com a cliente que se prestou a fazer esta sessão e a divulgá-la para todos nós. Muito obrigado e tudo de bom para vocês e que este seja ou a continuação ou o princípio de um mundo fantástico de magia e criação. Muito obrigado.